Boa noite. Antes de fechar os olhos, antes de desligar do mundo, há algo que você precisa sentir. Sinta o céu se abrindo sobre a sua casa. Sinta o invisível se movendo ao seu favor. Imagine agora o impossível tocando a sua realidade. De repente, sem alarde, sem aviso, aquilo que parecia morto, enterrado, esquecido, inalcançável, ressuscita diante dos seus olhos. Aquilo que parecia perdido começa a ser devolvido. Aquilo que ninguém acreditava mais. Deus já começou a reconstruir. Essa não é uma noite comum. Esta é uma noite marcada no céu. Um encontro divino entre você e aquele que nunca se esqueceu de você. Se você está ouvindo esta oração, não é por acaso. É porque Deus te escolheu para este momento. Respire fundo, mais uma vez. Sinta a presença dele se aproximando, suave, mansa, mas real. Sua história não termina aqui. Sua dor não será sua última memória. O que vem agora é restauração. Quantas vezes você se sentiu só, mesmo rodeado de pessoas? Quantas vezes você acordou cansado, mesmo sem ter feito esforço algum? Quantas vezes o travesseiro guardou lágrimas que ninguém nunca viu? Lágrimas pesadas, lágrimas que diziam: eu não aguento mais. Deus viu, Deus ouviu, Deus sentiu, e por isso Ele te trouxe até aqui, para restaurar, para levantar, para transformar. Existe uma força sobrenatural se movendo agora mesmo, uma presença invisível, mas tão real quanto o ar que você respira. É o Espírito de Deus, passando pela sua casa, tocando o seu corpo, alinhando sua mente, acariciando sua alma. Hoje, por meio desta oração, Deus começa a romper cadeias invisíveis, a desatar nós antigos, a soprar vida nova sobre áreas completamente secas. O que estava parado há anos vai começar a se mover. O que estava enterrado vai começar a florescer. O que estava esquecido vai voltar à tona com força dobrada. Não se assuste se, durante esta oração, você sentir seu corpo arrepiar, uma paz profunda invadir o seu peito, ou se lágrimas caírem dos seus olhos sem explicação. Não é emoção, é o toque do Espírito Santo, é a presença real de Deus envolvendo você. Esta oração carrega o selo da promessa. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18:20. E agora, nós estamos reunidos, você e eu, mas acima de tudo, nós e o céu. Estamos aqui para clamar, para declarar, para liberar cura, para ativar a fé, para abrir caminhos. Porque a partir de agora, esta noite se torna um altar, e o seu coração, uma morada para o sobrenatural. Senhor meu Deus, nesta segunda parte desta oração da noite, nós nos colocamos diante do teu altar para clamar por cura. Tu és o Deus que cura, o mesmo ontem, hoje e para sempre. A tua palavra declara que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, que pelas suas feridas fomos sarados. Então, nesta noite, Senhor, nós te apresentamos cada corpo cansado, cada sistema comprometido, cada diagnóstico pesado, cada enfermidade que insiste em permanecer. Apresentamos a Ti, ó Pai, os exames médicos, as palavras negativas que foram ditas, as dores constantes que tentam tirar a paz, as doenças que os homens disseram não ter cura, mas que diante de Ti nada é impossível. Senhor, Tu és aquele que chama à existência o que não existe. Tu és aquele que soprou vida em ossos secos. Tu és aquele que tocou leprosos, curou cegos, levantou paralíticos e ressuscitou mortos com uma única palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos agora: seja curado. Receba sobre o seu corpo o toque divino. Que os músculos sejam fortalecidos, que os ossos sejam alinhados, que os nervos sejam restaurados, que os órgãos sejam renovados, que o sangue seja purificado, que o sistema imunológico seja reativado. Onde havia dor, venha o alívio. Onde havia inflamação, venha a paz. Onde havia desgaste, venha o renovo. Onde havia sentença de morte,
venha a vida em abundância. Pai, toca agora essa pessoa que está ouvindo esta oração. Se ela está deitada, que sinta o teu calor percorrendo o corpo. Se ela está sentada, que perceba um alívio no peito, nos ombros, na coluna. Se ela está em pé, que a força volte às pernas, às mãos, ao coração. Nós declaramos com fé e autoridade: corpo, ouça a voz de Deus. Efatá, seja aberto, seja restaurado, seja curado agora, em nome de Jesus. Toda doença, todo vírus, toda infecção, toda enfermidade autoimune, todo câncer, toda diabetes, toda hipertensão, todo distúrbio hormonal, todo problema cardíaco, respiratório, neurológico, digestivo, caiam por terra agora pela unção de cura que flui neste momento. Sinta o toque do céu no seu corpo. Sinta a leveza substituindo o peso. Sinta o alívio percorrendo suas veias. Sinta a cura invadindo o seu interior. É sobrenatural, é invisível, mas é real. É o amor de Deus operando em você agora. Se você crê que Deus está tocando o seu corpo, declare nos comentários com fé: Efatá, eu recebo a cura. Testemunhe com coragem. Libere no mundo espiritual a palavra que ativa o milagre, porque o céu responde à fé de quem declara. Senhor, agora nos colocamos diante de Ti, não com as mãos, mas com a alma cansada, com a alma ferida, com a alma que já chorou mais do que conseguiu dizer. Nesta terceira parte desta oração, Pai, nós clamamos pela cura emocional. Quantas feridas não sangram por dentro? Quantas marcas do passado ainda ardem no presente? Quantos traumas escondidos sob sorrisos? Quantas lembranças que ainda machucam como se tivessem acontecido ontem? Senhor, toca onde ninguém toca. Vai fundo, Espírito Santo, na memória, na infância, nos relacionamentos, nos lugares onde a dor ainda vive em silêncio. Quantas pessoas estão ouvindo esta oração agora, carregando rejeições que nunca foram curadas, palavras que feriram como facas, traições que abalaram sua identidade, abandono de pai, de mãe, de amigos, de parceiros, mas Tu, Senhor, és o Deus que sara a alma. Tu és o Deus que reconstrói a dignidade quebrada. Tu és o Deus que pega os cacos e forma algo novo. Tu és o Deus que não apenas consola, Tu cicatrizas. Por isso agora nós declaramos: alma, ouça a voz de Deus. Efatá, seja aberta à cura, seja aberta à paz, seja aberta à restauração. Que toda mágoa profunda, todo ressentimento enraizado, toda culpa escondida, toda vergonha silenciada, toda ansiedade que sufoca, toda tristeza que paralisa, toda depressão que tenta dominar, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que o bálsamo de Gileade desça sobre esse coração. O bálsamo que cura, que cicatriza, que apaga o que doeu sem apagar o aprendizado. Que a memória seja lavada com a luz, que o coração seja purificado pelo amor, que o espírito seja reerguido com a presença, Senhor. Derrama o Teu óleo sobre essa alma cansada. Sopra vida onde havia morte, sopra fé onde havia medo, sopra renovo onde havia desistência. Que esta alma, neste exato momento, comece a respirar diferente, comece a sentir leveza, comece a enxergar possibilidade, comece a amar novamente, a Ti, a si, a vida. E se esta palavra está falando com você, se você está sentindo algo mudando por dentro, mesmo sem entender, mesmo sem ver, declare nos comentários: Efatá, eu recebo a cura emocional. Não guarde o que está acontecendo em silêncio. Testemunhe. Liberte. Profetize. Porque a sua palavra tem poder, e quando você declara, o céu responde. Senhor meu Deus, nesta noite sagrada chegamos ao ponto mais profundo desta oração, a cura espiritual, porque há algo além do corpo, além das emoções. Há um espírito que clama, há uma essência que grita, há um filho que deseja voltar. Quantos se afastaram sem perceber? Quantos esfriaram na fé mesmo frequentando igrejas? Quantos pararam de orar, de crer, de sonhar contigo? Quantos já não sentem mais tua presença como antes e vivem num vazio silencioso,
mas sufocante. Pai, hoje nós te pedimos, cura o espírito quebrado, cura a alma afastada, cura o coração que se perdeu. Toca agora o espírito que está cansado. Toca agora aquele que carrega culpa, que se sente longe demais, que pensa não ser digno do teu perdão. Mas o teu amor não é condicionado, a tua graça não depende do merecimento, e a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Por isso, Senhor, perdoa, liberta, restaura. Rompe agora toda a cadeia espiritual que aprisionava. Rompe agora todo laço com o passado. Rompe agora todo o sentimento de condenação. Que o sangue de Jesus lave essa mente. Que o Espírito Santo sopre sobre esse coração. Que a paixão pela tua presença volte com força dobrada. Declaramos com fé: Espírito, ouça a voz de Deus. Efatá, seja aberto à luz, seja restaurado pela glória, seja renovado pela presença. Todo espírito de morte, de frieza, de incredulidade, de apatia espiritual, bata em retirada agora em nome de Jesus. E em seu lugar, que venha o fogo que consome a dúvida, o fogo que purifica, o fogo que reacende a chama da intimidade com Deus, Pai. Restaura os votos, restaura o altar, restaura o prazer de estar contigo. Que a Bíblia volte a ser fonte, que a oração volte a ser abrigo, que a adoração volte a ser lar. Se você está sentindo essa chama reacender dentro de você, se você sente que Deus está te chamando de volta para perto, declare com fé nos comentários: Efatá, eu recebo a cura espiritual. Não tenha vergonha. O céu celebra cada retorno, cada recomeço, cada filho que volta. Você não está longe demais. Você não está perdido demais. Você é filho, você é filha, e o Pai está de braços abertos. Senhor, depois de curar o corpo, a alma e o espírito, nós entramos agora na dimensão da restauração total, porque há vidas que, neste momento, estão em ruínas, histórias despedaçadas, lares desfeitos, sonhos enterrados, projetos paralisados. Mas Tu és o Deus que não apenas conserta, Tu fazes tudo novo. Pai, Te apresentamos agora cada família em crise, cada casamento desgastado, cada relação entre pais e filhos que se tornou fria, distante ou conflituosa. Sopra reconciliação, sopra entendimento, sopra amor. Que o perdão brote onde havia ofensa, que a confiança seja restaurada onde houve traição, que a união seja mais forte do que o orgulho. Te apresentamos também os relacionamentos rompidos, as amizades que se perderam, os vínculos que se desfizeram. Tu és o Deus que reconstrói pontes. Tu és o Deus que aproxima corações. Tu és o Deus que reata laços em nome da verdade. E, Senhor, te entregamos também a área financeira. Quantos te buscam agora com o coração apertado, com contas acumuladas, com medo do amanhã, com portas fechadas? Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Abre as portas do céu. Derrama estratégias, oportunidades, contratos, propostas. Traz aumento, traz colheita, traz multiplicação. Todo espírito de miséria, toda maldição de escassez, todo ciclo de perda, toda estagnação financeira, seja quebrado agora em nome de Jesus. Declaramos com fé: Efatá, portas se abram, recursos fluam, provisão venha, e não nos esquecemos dos sonhos, Senhor. Quantas pessoas ouviram não? Quantas desistiram no meio do caminho? Quantas enterraram ministérios, projetos, talentos? Mas Tu és o Deus que sopra vida nos ossos secos. Tu és o Deus que ressuscita visões. Tu és o Deus que acelera destinos, por isso declaramos agora: Efatá, sonhos voltem à vida, projetos floresçam, chamados sejam ativados. Se você sente que esta oração falou com você, se sua família, suas finanças ou seus sonhos estão sendo tocados, escreva nos comentários com fé: Efatá, eu recebo a restauração total. E profetize com ousadia, porque o que está acontecendo agora não é simbólico, é espiritual, é real. Senhor, nós sentimos a Tua presença aqui. O ar está diferente.
O ambiente foi tomado por algo maior, por algo que não vem da terra, mas do teu trono. Esta não é apenas uma oração, é um momento de milagre, é um marco espiritual, é o início de uma virada. Quantas vezes, Pai, o vale pareceu interminável, o caminho escuro demais, a esperança distante, mas agora algo está mudando. A nuvem pequena já apareceu no horizonte. O deserto está começando a florescer. A terra seca começa a absorver as primeiras gotas da tua chuva. E nós cremos. O impossível está se dobrando. Senhor, toca aquele que achou que não havia mais jeito. Aquele que pensou em desistir. Aquele que acordou e disse: não aguento. Mas hoje o Senhor diz: você não está sozinho. Eu vi as suas lágrimas, eu ouvi o seu clamor. E eu venho ao seu encontro para fazer tudo novo. Tu és o Deus que transforma luto em dança, choro em riso, cinzas em beleza, vales em altares, noites em começos, caminhos secos em rios transbordantes, Senhor. Há algo grande se movendo agora. Sinta você também. Sinta o peso espiritual mudando de lugar. Sinta o peso da dor sendo trocado pelo peso da glória. Sinta a atmosfera ao seu redor sendo preenchida de luz. Mesmo que você não veja com os olhos no mundo espiritual, cadeias estão sendo quebradas, portas estão sendo destrancadas, barreiras estão sendo dissolvidas. Deus está agindo. O céu está se movendo. A terra está respondendo. Quantas vezes você pensou: Deus esqueceu de mim? Mas hoje ele responde: eu nunca te deixei. E o que eu tenho para você vai surpreender até os que duvidaram. Declare com fé nos comentários: Efatá, o impossível já está se dobrando. Libere sua palavra profética. Ative o céu com a sua fé. Essa declaração é o selo de que você crê mesmo antes de ver. Senhor, agora que tudo foi entregue, que o corpo foi tocado, que a alma foi curada, que o espírito foi restaurado, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o céu visitou a terra esta noite. Porque a tua presença tocou corações com poder. Porque esta oração não foi apenas ouvida, ela foi vivida. E agora, com fé, nós selamos tudo o que foi liberado neste momento. Selamos com a palavra, selamos com o sangue de Jesus, selamos com a paz que excede todo entendimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35, Senhor, que essa promessa se cumpra, que a noite seja leve, que o sono seja restaurador, que os sonhos sejam proféticos e que o amanhecer traga a confirmação do que foi ativado hoje. Eu abençoo cada pessoa que orou conosco, cada casa, cada família, cada história. Que esta noite marque o fim de um ciclo de dor e o início de um tempo de honra, milagre e vitória. Antes de dormir, declare nos comentários: Efatá, eu selo meu milagre em nome de Jesus. Não é só uma frase, é um decreto. É um pacto com o céu. Se esta oração tocou você, se algo mudou dentro de você, inscreva-se no canal Sopro de Deus, Orações Efatá, e ative o sininho para continuar caminhando conosco nesta jornada de fé. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de um toque divino. Você pode ser a ponte entre o desespero e a salvação na vida de alguém. E se o seu coração sentir, clique no botão Valeu Demais e semeie uma oferta de fé. Cada semente nos ajuda a continuar espalhando luz, curando vidas e alimentando almas por todo o Brasil. Você faz parte desta missão. Você faz parte desta família. E juntos somos mais curados, mais fortes, mais cheios de Deus. Boa noite. Durma com Deus. O céu está de guarda. Efatá. Tudo está se abrindo para o seu milagre. Amém.